tudo bom? Aqui tudo ótimo. Hoje eu vim compartilhar mais uma vez um relato de regressão. É um relato bem antigo, mas eu gosto assim, né? Eu vou tendo sempre uma carta na manga e sempre venho compartilhar uma coisa diferente com vocês, uma coisa que agregue um pouquinho mais as vivências de vocês também. Então esse foi um relato muito especial e eu tinha deixado de falar dele justamente por conta disso, né? Por ser uma coisa muito íntima, muito especial. Mas eu decidi compartilhar com vocês porque foi uma experiência muito bonita. Ela está relacionada com o meu filho, meu filho Luiz. Aqui em casa a gente chama ele de Luizinho desde pequenininho. Então, o meu relacionamento com o Luizinho sempre foi muito forte, desde que ele nasceu. E na verdade, antes dele nascer, eu já senti uma conexão entre eu e ele. E por incrível que pareça, eu já sentia qual era a energia dele, qual era a identidade energética dele. Eu sentia que ele ia ser uma criança tranquila, que ele ia ser uma criança serena, uma criança assim calma, né? E foi exatamente assim. Depois, quando ele nasceu, quando ele foi crescendo, eu percebi que essa minha percepção estava certa. Então essa sintonia sempre existiu, foi algo muito forte. Eu me emocionava muito quando ele era bebezinho, logo que ele nasceu, porque foi realmente um reencontro de almas, né? Uma coisa muito profunda. Então, como que foi essa outra vida que eu tive com ele? Eu era uma pessoa bem diferente do que eu sou agora. E, aliás, isso é um tema que eu vou falar no próximo vídeo para vocês, das diferentes personalidades que nós temos em cada vivência na Terra. É bem interessante. E então, eu era bem diferente. Eu era uma pessoa muito simples e muito submissa, muito conformada com as coisas. Uma personalidade muito diferente da que eu tenho hoje em dia. E eu acabei me envolvendo com uma pessoa que não era para me envolver. Na verdade, eu trabalhava numa mansão como serviçal, eu fazia parte de arrumar camas, né, a parte de arrumar as camas, trocar os lençóis, repor as roupas de banho, eu lembro de todos esses detalhes. Era essa a minha função nessa mansão. E aí, eu tive um relacionamento com o dono da mansão. Só que eu engravidei. E aí, ele não quis assumir nem a mim nem a criança, óbvio, ainda mais nessa época. Se não me engano, era na década de 20, 30, por aí. Então tinha muito aquela coisa, até hoje tem, né? Mas nessa época era muito forte essa coisa do status, né? Dos homens poderosos, que não poderiam se envolver com qualquer mulher. E eu era qualquer mulher para ele. Então eu engravidei. E o que aconteceu? Ele não quis assumir, claro. E aí ele me levou para um lugar que era bem distante dessa cidade em que nós morávamos, para que eu ficasse isolada e para que eu tivesse o nosso filho, né, de uma forma que ninguém soubesse, que fosse assim bem longe. E ele deixou bem claro que ele não queria saber de nós. Mas ele deu uma chance da gente viver, tipo assim. Então foi uma vida muito dura, né? E eu aceitei aquilo, eu não quis correr mais atrás, eu entendi que não era, mas eu gostava muito dele, aquelas coisas, né? Foi um conflito grande dentro de mim. E aí eu morei isolada, não era nem numa cidade, era próximo ao vilarejo, e a viagem foi muito longa para chegar nesse local. E quando eu cheguei era uma casinha simples, mas assim, não faltava nada, era bem confortável. E eu acho, eu não me lembro assim, não ficou muito claro na regressão, mas eu acho que ele contatou uma senhora que morava próximo para que ela nos assistisse sempre que eu precisasse. Ele teve esse nível de bondade, né, pelo menos. E aí nunca mais o vi. Então, a próxima coisa que eu consegui ver foi que essa senhora sempre vinha. Ela nos assistia, ela trazia comida, ela conversava comigo. E essa senhora, eu senti que era minha mãe. A minha mãe dessa vida foi essa senhora que me ajudou. E é muito interessante, porque a minha mãe, nessa vida, ela sempre tem essa coisa do ajudar, do colaborar. Ela tem muito isso com ela carrega isso ainda. E eu sinto um agradecimento assim, muito forte pela minha mãe. Eu acho que por conta disso que eu carrego também dessa outra vivência. Aí eu vi também a cena do parto, quando eu tive o meu filho, essa senhora também estava nos assistindo, né, me ajudando. Aí eu vi quando meu filho nasceu esse exato momento, que foi muito emocionante, você revive toda aquela emoção do momento, né? Depois eu vi um pouco mais pra frente o meu filho maiorzinho, já andando, e ele andando assim pela grama que tinha ali fora da casa.
E nesse momento eu já estava um pouco melhor, eu já estava mais refeita de tudo que tinha acontecido. E por conta, né, do bebê, da criança ali, eu estava vivendo por ele, né? Estava me dedicando a ele, estava feliz nesse momento. Depois, pulou para uma outra cena bem mais adiante e nós não morávamos mais nesse lugar. Eu acho que eu deixei esse lugar e fui para a cidade grande. Não era a mesma cidade que o pai do meu filho morava, mas eu fui para uma outra cidade que era bem metropolitana e eu morava no subúrbio, numa casa muito, muito feinha, era um apartamento assim, mas era num bairro assim bem pobre. E a minha casa era muito, assim, era feia, era mal cuidada, né? Não era aquela casa simples, mas bem cuidadinha, não, porque o meu estado mental não estava bem. Tanto que nesse momento que eu me vi, eu estava muito doente. Eu sentia que eu tinha um câncer, alguma coisa assim, muito doentia no meu corpo, né? Muito grave. Aí pulou um pouco mais pra frente, a próxima cena que eu vi, eu já tava morrendo, já tava desencarnando, né? Voltando pra espiritualidade. E eu tava na cama, a casa assim, horrível, muito suja, muito escura inclusive. E eu ali na cama, muito fraca, né? Já indo embora, pálida, parecendo praticamente um cadáver. E o meu filho, nesse momento, eu vi do meu lado da cama, ele já estava com uns 15, 16 anos. Então, deduzo que eu morri bem jovem, né? Mas assim, minha aparência era de uma senhora bem idosa já e, sabe, muito desgastada. E ele do lado da cama, ali comigo, muito firme, né? Ele não estava chorando assim, eu percebia muita tristeza nos olhos dele. Mas ele estava muito firme, sabe? Aguentando tudo aquilo ali para me dar forças. E aí teve um momento que ele pegou na minha mão, que eu estava sentindo que eu realmente já estava indo embora, acho que ele também sentiu. Ele pegou na minha mão e eu olhei para ele, nos olhos dele. E quando eu olhei para ele, eu vi que era o Luizinho. Então foi muito emocionante. Nesse momento, eu comecei a chorar muito durante a regressão. Parou tudo nessa cena e eu chorei muito. Foi muito emocionante, assim. E principalmente porque eu sentia muita gratidão, sabe? Por ele ter estado ali comigo, me assistido. Ele foi meu companheiro nessa vida toda. Nós moramos sozinhos, né? Vivemos sozinhos durante toda a minha passagem por essa vida, né? E ele foi, assim, muito importante para mim, porque ele era a pessoa que eu tinha, né? Que estava comigo e que me deu apoio até o final. Então foi muito linda essa passagem, principalmente essa cena quando eu olhei nos olhos dele, que eu vi o meu filho, Luizinho. Foi muito especial. Essa vivência foi especial também porque eu consegui perceber esses laços que nos unem, esses fios energéticos que, dependendo da relação de cada um, é mais forte, é mais fraco, é mais intenso. Então, no caso dele, era realmente o que eu senti antes dele vir para essa vida como meu filho de novo. Era essa calma, essa parceria, né? Essa segurança. Então, esse meu sentimento realmente estava certo antes dele encarnar nessa vida através de mim, né? Antes de eu engravidar dele. E então me comprovou isso, que eu achei muito bonito, né? Muito interessante também. E outra coisa foi que eu pude perceber, não só através dessa regressão, mas como de outras que eu já fiz, que cada regressão nós temos uma personalidade diferente. E eu vou falar sobre isso num vídeo adicional, porque é um assunto muito interessante, tá bom? Então essa é a experiência que eu tive, espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Compartilho de coração aberto com vocês aqui. E sempre lembrando que regressão, elas são muito importantes, mas a gente precisa ter uma busca e um motivo, que não seja um motivo assim, né, superficial, um motivo somente baseado na curiosidade. Precisa ser um motivo com uma busca, com uma intenção, com um porquê mesmo por trás, para que essas experiências venham agregar na sua vida e não fazer o contrário, né? Quem não sabe das minhas histórias com regressão, por que eu comecei a fazer, eu vou deixar o link aqui para vocês da playlist, assim vocês assistem toda a sequência para entender, tá bom? E eu deixo vocês então com um beijo enorme no coração.
Até o próximo vídeo e namastê!